Aqui é o professor de inglês André Risselian. E todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Estou aprendendo. Essa é a aula do nono ano dos anos finais. É aula traduzida para o Libras por nossa colega Jéssica. Ela cochichou aqui, Jéssica. Tá? Jéssica, qual é o seu símbolo? Ah, muito fofo. E também, produzida com muito carinho também aqui pelo professor Rony Monteiro, tem alguns recadinhos para vocês. Good morning, everybody. How are you doing? E aí, gente, como é que vocês vão? Ó, só para lembrar vocês aqueles recados básicos que nós damos, né? O aplicativo Educa Recife não vai consumir seus dados móveis. Você vai poder baixar aqui pelo QR Code. Se você não tem achou? Pelo QR Code, se você não tem um leitor de QR Codes, você baixa também na sua loja de aplicativo, seja essa ou esta, e aí aponta para ali, para onde a gente está mostrando, bem aqui, e aí já vai abrir o aplicativo do Educa Recife, tá? Então lá você coloca seu cadastro lá e entra, assiste as aulas conosco. Caso você, por alguma eventualidade, perca as aulas de manhã, reprise somente no app, de 2 às 3 da tarde, beleza? Então, vai lá, faz teu papel de aluno, faz teu beabá, abre o teu caderno, abre tua caneta aí na mão, faz as anotações necessárias. A aula de hoje é um tema muito importante, que é passado contínuos. Então, presta bem atenção na aula e lembre-se da nossa estratégia de ensino híbrido, que é você fazer as repetições das palavras aí em casa, havendo necessidade. O professor André vai fazer a pronúncia e eu a repetição, e você aí já tem dois tipos de repetição, tá bom? A gente é maior que um vírus, presta atenção, vamos lá? Beleza, então, ó, lembrando que vocês que são do nono ano, estão vindo do oitavo, então, em primeiro lugar, parabéns, né? Estão agora no oitavo. E o pessoal do nono ano, estão vindo do oitavo, estão agora no nono ano. E vocês que são do nono ano, são a ponta dos cascos da nossa representatividade dos estudantes avaliativa, né? Ou seja, vocês aqui são o foco de avaliação para os índices do município, das escolas. As escolas ganham muita moral com as provas que vocês fazem. Então, sangue nos olhos para poder representar a escola de vocês, tá? Com as avaliações nacionais que tem esse ano. E também tudo na preparação para vocês, né? Vocês estão no nono ano, vocês vão para o primeiro ano que vem. Então, são vários e vários projetos que se iniciam, que você começa agora. Pensar em alguns planos seus, né, para a sua vida. Então, capricha aí. Vamos honrar todo o trabalho feito pelos todos os seus professores na escola, honrar todo o trabalho feito pelos seus pais, lhe apoiando. Então, faça o seu melhor, que todo mundo torce por você, tá? Vamos lá, esse assunto, como o professor Rony já falou, passado contínuo. Temos algumas provocações aqui para dar encaminhamento à nossa disciplina aqui, nosso assunto. Olha na tela aí, temos o seguinte. Descrevendo para os colegas de baixa visão ou deficientes visuais, temos uma moça caminhando aí, bem lentamente, com uma capa, com um pullover vermelho, de óculos escuros, uma loira, uma jovem. O sol ali no horizonte ali, tá? Temos também aqui, ó, uma imagem que tem uma pegada nostálgica, a chuva caindo, tá? Numa calçada de cimento, com as plantas dos lados ali. E aí, o que é que essas imagens podem trazer para vocês, para o seu pensamento? Né? De repente, é uma imagem bem familiar. Uma imagem que você já deve ter visto coisa parecida antes. Né? Todo mundo já caminhou por um pôr do sol, por uma estrada vazia. Todo mundo já observou a chuva caindo, certo? Aquele cheirinho de chuva caindo. Então, qual é a nossa pegada hoje aqui, nossa provocação hoje aqui para o nosso assunto? Have you ever had a déjà vu? Você já teve um déjà vu? Olha lá, do you know what means déjà vu? Então, vamos pelo déjà vu hoje, pessoal. Para quem não sabe o que é déjà vu, lendo aí em inglês. Ó. Déjà vu, a French term that means already seen. It is a feeling of familiarity when something seems to happen twice for you
in a specific moment. It's reported to occur on an occasional basis in 60–80% of people. It is an experience that is most always quick and it occurs at random. Em português, pessoal, comigo aqui na tela, ó. Lembre que todo texto em inglês, nossa função não é somente traduzir para você. Nossa função aqui é a gente fazer a capitalização de vocabulário, de expressões, de termos, de conjunções, de elementos constituintes da frase, para poder a gente engrandecer nosso poder aí com a língua inglesa, tá? Então, como já li em inglês, vamos para português. Ó. Déjà vu, certamente a palavra francesa, porque em inglês praticamente não tem acento, tá? A French term, ou seja, um termo francês. Lembrando que em inglês, pessoal, o que é adjetivo, ele é antecipado, fica na frente do substantivo. Então, somente a posição da palavra antes do substantivo já significa que aquela palavra é um adjetivo, tá? Então, a French term, ou seja, um termo francês, that means, essa palavra que é muito importante, que ela significa querer dizer. Então, what do you mean? O que é que você quer dizer com isso? Né? What does it mean? O que isso significa, tá? Então, means é uma palavra muito importante. Sim, então, um termo francês que significa já visto. Já, already, visto. Seen. Seen no particípio do verbo see, que é o verbo ver. Então, déjà vu é como quem diz já visto. It is a feeling of familiarity when something seems to happen twice for you in a specific moment. Perceba que você pode traduzir aqui, ó, ele, no caso, o déjà vu, ou seja, esse it pode ser um pronome neutro, ou seja, zero de tradução, e pode ser um pronome relativo a alguma coisa sem ser seres humanos. Então, o que não for seres humanos pode ser it. Então, o que é ele? Ser humano masculino é he, ser humano masculino she, né? Referente a ela, e o referente a qualquer outra coisa sem ser seres humanos é o it, inclusive o neutro também. Então, ó, é um sentimento de familiaridade, pessoal. Perceba que temos uma palavra aí cognata, palavra bem parecida com o português. Quando alguma coisa parece acontecer duas vezes para você em um momento específico. Palavra importante aqui, gente, eu destacaria para vocês, ó, twice. Então, existe em inglês a palavra uma vez, que é once, duas vezes, que é twice, e de três em diante é normal. 3 times, 4 times, etc. Tá? Então, quando alguma coisa parece acontecer para você duas vezes em um momento específico. It's reported to occur. Então, as pesquisas dizem que isso ocorre mais ou menos em 60% a 80% das pessoas. Então, a esmagadora maioria das pessoas já passaram por essa experiência de déjà vu, tá? Do que tipo que está acontecendo. Então, cadê Jesus? Beleza. It's an experience that is almost always quick. It occurs at random. Então, é uma experiência que quase sempre é rápida e ocorre aleatoriamente, tá? Coisa muito rápida e aleatoriamente você... isso ocorre aleatoriamente e ela é rápida. Você tem aquela percepção, poxa, isso aqui já aconteceu, né? Então, diante disso, do you remember what you were doing when you had one? Ou seja, você lembra o que você estava fazendo quando você teve um déjà vu? Então, ó, do you remember what you were doing when you had a déjà vu? Ou seja, você lembra o que você estava fazendo quando você teve um. Gente, eu botei somente o one aqui, tá? Não botei déjà vu, não. Perceba que esse one, ele não é somente numeral. Ele é também um pronome de substituição de um termo já citado antes, né? Um pronome relativo. Então, esse one aqui está substituindo déjà vu para não ficar repetindo déjà vu, déjà vu, déjà vu. Então, por exemplo, a pergunta foi, você lembra o que você estava fazendo quando teve um déjà vu? Vamos ver algumas situações. Isso aqui são relatos de alguns colegas professores, que eu, quando estava elaborando a aula, perguntei, e os professores disseram, já tive um déjà vu, aconteceu tal coisa e tal coisa. E aí eu coloquei aqui para o pessoal, ó. Então,
eu estava conversando com meu vizinho na rua. Olha lá que interessante. I was talking to a neighbor on my street. I was talking to a neighbor on my street. Beleza? Então, gente, ao pé da letra aqui, ó. Eu estava. Perceba que talk é o verbo conversar. Lembrando que talk, você não precisa dizer o L, tá? A-L, A-U, A-W, na maioria das vezes é O. Então não é talk, é talk, certo? E esse I aqui, pessoal, do ING, que é do ando, endo, indo, ele não é pronúncia de I, igual ao português, né? I é E. Então não é talking, é talking, tá? Então esse I é como se fosse um E curto. Então, I was talking to neighbors on the street. Outra coisa interessante dessa frase, pessoal, é que o neighbors não tem o artigo os vizinhos. Eu estava conversando com os vizinhos na minha rua. Não tem um artigo. Por que não tem artigo? Lembrando que a gente já viu isso aqui antes. Toda vez que o artigo expressar um substantivo que está no plural e é uma ideia genérica, não precisa de artigo. Por quê, professor? Porque é um artigo definido. Se você diz uma coisa que está no sentido genérico e já está no plural, essa soma dessas duas coisas, o artigo definido tem a função de definir. Se a coisa é indefinida, não precisa de artigo, pelo menos no inglês, tá? Então não precisou dizer aí, ó, the neighbors, bastou dizer neighbors, que é vizinhos, tá? Mas em português você coloca, tá? Então ficou, eu estava conversando com os vizinhos na minha rua, tá? Nesse momento, ela percebeu que teve um déjà vu. Ela conversando com o vizinho, falou, poxa, isso aqui é tão familiar, tão radicalmente familiar. Quem acompanha a série Matrix acha que é uma falha na Matrix. Então, outro déjà vu aí de outra colega professora. I was traveling when I had this experience. Eu estava viajando quando eu tive essa experiência, né? Viajando de avião. É muito lindo a visão da janela do avião aí. Outra aí, pessoal. He was fishing on the sea. Ele estava pescando no mar. He was fishing on the sea, tá? Sea, mar. Fish, pescar. Professor, essa estrutura aí é o passado contínuo. Como é que funciona? A gente viu algumas frases, percebemos elementos comuns nessas frases. Quais são os elementos comuns? Ó, a gente percebeu que os sujeitos, ou seja, o ator da ação, o agente da ação, estava acompanhado do verbo ser estar. Esse verbo ser estar estava no passado, já que é passado contínuo. Como ele é contínuo, a gente precisa de elementos que vão dar essa ideia da continuidade, que é o quê? Que é o próprio verbo estar, ele vai contribuir para essa ideia da continuidade. E reforçando essa ideia da continuidade, você precisa do ing no verbo principal, ou seja, esse ing vai expressar o gerúndio, né? O tal do ando, endo, indo. Então, ó, I was teaching in Paudalho. Eu estava dando aula, né? Ensinando em Paudalho. Então, quando houve o déjà vu, quando eu percebi que estava tendo uma experiência de déjà vu, eu estava dando aula em Paudalho, trabalho em Paudalho também. Aí, ou seja, tanto eu como o professor Rony. Aí, ou seja, a gente percebe aí a continuidade da ação diante de uma ação passada. Então, o passado contínuo, que é o nosso assunto de hoje, ele é uma ação passada que estava acontecendo. Agora, por que você está dizendo que estava acontecendo? Você só vai precisar dizer que estava acontecendo tal coisa, porque você está relatando que houve uma segunda coisa. Então, o passado contínuo só vai existir se tiver outra ação expressa, ou outra ação, vamos dizer assim, ou expressa ou não expressa, subentendida. Essa é a palavra. Então, se tem uma ação passada subentendida ou uma ação passada expressa na mesma frase, são duas ações passadas, a gente não pode estar os dois no passado simples e o outro no passado simples, certo? Vai ter que estar um no passado simples e o outro em algum outro tempo verbal do passado. Ou o passado contínuo, que é o caso agora, ou o participo passado, que a gente vai ver aí em outros carnavais, que a gente já viu também. Então, estamos falando aqui da situação de déjà vu, tá? Então, todas essas frases aqui estão no contexto de uma segunda ação passada, enquanto outra aconteceu, e essa outra é essa aqui.
A primeira ação passada é o tal do déjà vu, e aqui é o que estava acontecendo no momento que rolou o déjà vu. Então, I was teaching em Paudalho, eu estava ensinando em Paudalho. You were planning the weekend, você estava planejando o final de semana. Nessa segunda frase, pessoal, temos uma coisa também específica, que é o seguinte. Lembrando que temos, então, duas palavrinhas para expressar o passado, que é o was e o were, certo? Esse was seria, no presente, equivalente a am e a is. Então, o que era am e is, ou seja, sou, estou, é ou está, esses dois, no passado fica was. Já o are, A-R-E, are, que é são, estão, no passado fica esse aqui, ó, were, certo? Were. Então, esse was é equivalente a am e is, ou seja, a I e a he, she, it. E o were é equivalente ao passado de are, que é o são, estão, que serve para os plurais e para a pessoa do you, porque o you tanto é você como é vocês, tá? Então aqui é a forma afirmativa, pessoal. Forma afirmativa não tem mistério. Verbo to be no passado e ing no verbo principal. No caso dos verbos, pessoal, que terminam com consoante, vogal, consoante, e que essa vogal, essa consoante, vogal, consoante, no final da palavra, seja a sílaba tônica, vai dobrar a última consoante. Então, no caso de plan, claro que é a tônica porque só tem uma sílaba, né? Plan, que é planejar. Perceba que plan terminou com vogal consoante L, vogal A e consoante N. Então, esse trio, esse sanduíche aqui de vogais, sendo tônico, obriga você a duplicar a última vogal, tá? Então, próxima frase aqui, ó. He was working at the education department. Ele estava trabalhando no departamento de educação, ou seja, na Secretaria de Educação, tá? Ele estava trabalhando na Secretaria de Educação. They were watching TV. Eles estavam assistindo TV, certo? Forma negativa, professor. Olha lá. Forma negativa, só é colocar o not depois do verbo auxiliar, nesse caso aí, o verbo to be, né? Was ou were. Então, perceba que o not aí colocou tudo na negativa. Então, eu não estava ensinando em Paudalho, você não estava planejando o final de semana, ele não estava trabalhando no Secretaria de Educação, eles não estavam assistindo TV, né? I was not teaching in Paudalho, you were not planning the weekend, he was not working at the education department, they were not watching TV. Da forma afirmativa para a forma interrogativa, gente, só é antecipar o verbo auxiliar, que nesse caso aí é o verbo to be, tá vendo? Eu antecipei, já ficou na forma interrogativa. Então temos a interrogação no final também para provar que é de fato uma interrogação, a frase, certo? Então temos dois lembretes aqui, interrogação e o verbo antecipado, o verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be no passado, was ou were. Depois, ó, como faz aí para fazer o tal do short answer? Existe a resposta curta, né? Que é a chamada short answer, quando alguém faz pergunta de sim ou não. Alguém fazendo pergunta de sim ou não, você não vai somente responder sim ou não. Você vai responder sim ou não e também vai repetir a estrutura da pergunta. Como assim? A pergunta foi, were you planning the weekend? Você estava planejando o final de semana? Em vez de eu dizer sim ou não, eu disse sim ou não, mas usei a estrutura. Ó. A estrutura não foi o verbo to be na frente, no passado? Eu usei o verbo to be no passado também. Tanto afirmativo como negativo. Então, yes, I was, ou então no, I wasn't, ou I was not. Exemplos, ó. She was watching the moon when she had déjà vu. Então, ela estava assistindo, né, vendo a lua quando ela teve um déjà vu. Então, she was not watching the moon when she had a déjà vu. Então, ela não estava assistindo, vendo a lua. Ela estava fazendo o quê? What was she doing? O que ela estava fazendo? She was taking a selfie with the full moon. Ou seja, ela estava de costa aqui, ninguém estava vendo, mas ela estava tirando fotos da lua, gente. Foto com ela mesma. Ó. Então, ela estava tirando foto da lua com a lua cheia, né? Ela estava tirando um selfie, aliás, com a lua cheia. Temos agora um senhor e uma mulher aí, de repente, mãe, pai e filho,
E aí, a frase é, they were watching a movie when he had a déjà vu. No meu N aí faltou o N aí. O when, o quando, faltou a letra N. E aí, tiveram um déjà vu. Então, they were watching a movie, but they didn't have déjà vu. They were just watching the movie for the second time. Ou seja, eles estavam vendo um filme, vendo o caso assistindo o filme, mas eles não tiveram déjà vu. Eles apenas estavam assistindo um filme pela segunda vez. Então, teve a impressão de déjà vu, porém estava vendo o filme pela segunda vez. They were not watching a movie, it was a TV series. Negativa aí, pessoal. Eles não estavam assistindo um filme, eles estavam assistindo uma série de TV. But we didn't have déjà vu, we had a surprise. Eles não tiveram déjà vu, eles tiveram uma surpresa. Tá? Aplicando aí em outras frases, mas com a estrutura completa, tanto com o passado contínuo, como a segunda ação que eu falei a vocês no passado simples. Tá? Então, I was talking on the phone when I remember my childhood. Olha que bonitinho. Eu estava falando no telefone quando eu lembrei a minha infância. Ele estava falando de verdade no telefone normal, né? Sei lá, aqui assim, ó. Aí ele lembrou lá na infância dele aquela mesma situação, aquela mesma frase, porém, usando ali, ó, um brinquedinho ali, uma latinha com um cordãozinho aí. Certo? Olha lá. You text me when I would think of you. Olha que bonitinho. Você mandou mensagem de texto para mim. Então, gente, existe o verbo text, to text, que é mandar mensagem, tá? Você mandou mensagem para mim when I was think of you. When I would think of you. Quando eu estava pensando em você, tá? No caso, pensar em, não é exatamente think in. Você não pode usar exatamente a proporção que a gente usa em português nos verbos em inglês. Verbos em inglês vão pedir, de repente, a mesma proporção do português ou outra diferente. Você tem que ter observado antes, em algumas outras situações, se aquele verbo vai exigir aquela mesma preposição igual ao português. Nesse caso, a gente fala em português pensar em, mas em inglês é think of, ou então think about, tá? Então, temos aqui, ó, algumas questões para a gente finalizar a aula de hoje, gente. Which sentence is the past continuous correctly? Então, quais das frases estão no passado contínuo corretamente? Então, she were asleep when he texted. Então, já está errado aqui, pessoal, porque é she was, tá? Então, eliminou a letra A e B. Vamos ver se a letra C está certa. She was sleeping when he texted me. Então, ela estava dormindo quando ele mandou mensagem. Aqui não tem ING, então é a letra C, pessoal. Certo? Então, mark the correct interrogative form of past continuous. Marque a correta forma do interrogativo do passado contínuo. Correta forma é o que, pessoal? Antecipar o verbo auxiliar, que seria o verbo to be no passado, e ING no final. Então, a letra D. Nenhum tem o was aqui antecipado, tá? Então, aqui, ó. Sometimes what you were looking for comes when you are not looking at. Sometimes what you were looking for comes when you are not looking at all. Às vezes, o que você está procurando vem quando você não está olhando, tá? Atenção para o verbo procurar, look for, e para o verbo olhar, look at. Então, look for é procurar, look at, olhar. Então, ó, às vezes, o que você estava procurando vem quando você não está olhando absolutamente, né? Definitivamente. At all. Frase anônima aí. Beleza, tarefinha de casa aí para vocês, ó. Responda em inglês. Have you ever had a déjà vu? What were you doing when you had a déjà vu? Ou seja, em português, ó, você já teve um déjà vu? O que você estava fazendo quando você teve um déjà vu, tá? Você manda para a gente aqui essa resposta, combina com o seu professor de inglês, produzindo essa resposta. O professor de inglês pode dar uma nota ou não, então você pode combinar aí, o professor pode combinar com vocês aí essas tarefinhas com vocês, tá bom? Professor Rony Monteiro, seu salve aí. Gente, nós estávamos aqui conectados, ó, foca aqui em mim, estávamos conectados com a aula no aplicativo, tá bom? E a gente estava assistindo a aula aqui tranquilo e estávamos assim também, que aqui é o chat. Então, se você fala aí, a gente responde aqui tudo de maneira bem simultânea. Eu sei que alguma outra dúvida pode ter acontecido
E se de fato acontecer, você poderia ter escrito aqui, eu aqui ao vivo diria ao professor André, e a gente iria interagir para você obter a sua resposta, tá bom? Então, nosso pedido é que você interaja mais conosco na próxima aula, havendo dúvidas. Se não houver, porque a aula foi maravilhosa e vocês são excelentes alunos, tá bem? Se há, vejo vocês por aí. É isso aí. Lembrando que o 9º ano desse ano não vai ser como no ano passado. No ano passado o pessoal estava ocupado com outras demandas, acabou nem interagindo tanto com a gente. Mas esse ano, o 8º do ano passado, vai representar o 9º ano com esse ano, com sangue nos olhos, tá bom? Então, cheiro, tamo junto. Um tchauzinho de mim para vocês. Vem aí a aula do professor de Geografia.